No Saber Direito desta semana, a professora Gisele Welsch apresenta o curso de Precedentes Judiciais. São 5 aulas com foco na previsão legislativa da técnica de julgamento e nos precedentes formalmente vinculantes. Você vai conferir também os detalhes da repercussão geral no recurso extraordinário, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, e a relevância da questão federal no recurso especial. Assista à aula 2. Olá a todos, aqui é a professora doutora Gisele Welsch. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o tema dos precedentes judiciais no sistema jurídico brasileiro. Agora com a nossa aula número 2. O tema da aula número 2 é super importante também dentro, do contexto dos precedentes e das técnicas de formação de precedentes judiciais vinculantes. Nós vamos tratar, então, das técnicas dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, a previsão legislativa, como está previsto, no CPC 2015 e todas as questões aí correlatas que são importantes na formação destes precedentes judiciais, que essas decisões se constituem, estão previstas no rol do artigo 927 do CPC 2015. Então, como nós já referimos aqui dentro da nossa temática dos precedentes, nós temos um rol de precedentes formalmente vinculantes, no artigo 927, e, em geral, as decisões que vão ter eficácia, vão ter status de precedentes judiciais vinculantes, são decisões emanadas pelos tribunais superiores, e STJ e STF. Então, aqui hoje a gente vai falar em específico dos recursos repetitivos, tanto os especiais no STJ quanto os extraordinários no STF, e muito em especial a importância, a função da figura do amicus curiae, do amigo da corte, para aí a formação deste precedente a partir de uma legitimação democrática. Como eu já referi na nossa primeira aula, é muito importante que esses precedentes judiciais que vão ter eficácia vinculante, pela sua força normativa que exercem nos casos concretos, é muito importante que a formação dessa decisão, a formação da razão de decidir, que vai ter efeito vinculante, ela seja antecedida de um amplo debate, de um diálogo democrático, inclusive a partir da manifestação da intervenção de terceiros. Isso, pessoa física, jurídica, órgãos, entidades que tenham interesse e capacidade técnica de contribuir com a controvérsia. Eu gosto de usar bastante o exemplo das agências reguladoras, porque as agências reguladoras são órgãos da administração pública indireta, e têm uma função muito relevante na fiscalização de alguns serviços, de alguns setores e, portanto, têm capacidade técnica de contribuição, e representam também, como eu disse, em última medida, o Poder Executivo, porque compõem a administração pública indireta. E, nesse caso, elas promovem esse debate interinstitucional. Se o amicus curiae vai para o Poder Judiciário para debater temas antes da formação do precedente, e se são órgãos que realmente representam, são representativos, têm capacidade contributiva técnica, bom, esse diálogo, ele não é só para democratizar, mas ele é também para qualificar a formação desse precedente. Isso é essencial, até pela determinação da previsão do artigo 489, parágrafo 1º, porque a gente viu lá nos artigos 926 a 928, que essas decisões elas têm que ter todo um critério, todo aí uma fundamentação adequada, seguindo a lógica, a previsão do 489, parágrafo 1º, porque afinal de contas terão eficácia vinculante, a casos presentes e futuros. Então, é muito importante a figura do amicus curiae nessa consideração de qualificar tecnicamente, na consideração de promover um diálogo democrático, e, portanto, resolver um pouco desse problema de dar um poder talvez muito alargado, um poder aí muito extraconstitucional na previsão da separação dos poderes para o Poder Judiciário, que na verdade, claro, o Judiciário não está legislando aqui, São normas que são dadas nos casos concretos. Então, não estamos falando de normativização abstrata,
como é o processo, né, legislativo, e sim de normativização concreta. De qualquer maneira, o amicus curiae aqui vai ganhar grande relevância, tem previsão específica nesses dispositivos, eu vou falar na sequência. Mas antes, falando um pouquinho então da técnica de julgamento dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, artigos 1036 a 1041 do CPC 2015, em especial a técnica dos repetitivos. É importante dizer que no âmbito do STJ e do STF, esses recursos repetitivos, ou seja, que, né, são matérias, discutem matérias que se repetem, que têm multiplicidade, tá, pela sua natureza, relação de consumo, prestação de serviço público, por exemplo, tá? Importante dizer que são matérias que vão se repetir e, portanto, por critério de racionalidade, né, de economia processual, é importante que se enxugue o procedimento, né, o julgamento do procedimento. Então, esses recursos, desculpa, seja no âmbito, né, do STJ, do STF, a ideia é que eles tenham um julgamento conjunto, tenham um procedimento racional de julgamento. Então, como é que vai funcionar, seja, né, tanto no STJ quanto no STF? E no STJ e no STF existe uma categorização. Esses repetitivos são classificados como precedentes qualificados. O que isso quer dizer? A decisão que sai, né, o precedente que é formado aqui no âmbito dessas decisões tem uma força de vinculação que é reconhecida, né? Para além do que já está no 927, como precedente formalmente vinculante, os próprios tribunais já qualificam assim. Ou seja, né, tem que ser observado, tem força vinculante, né, tem essa autoridade, esse status no sistema, tá? Então, esses recursos, já que trata de matérias repetitivas, né, que vão se repetir, qual é a lógica, qual é a ideia? É que haja a seleção, né, e isso, como esses recursos especiais extraordinários são interpostos nos tribunais de base, Tribunal de Justiça Estadual ou Regional Federal, se lá no Tribunal de Base, no ato da interposição, se lá já é verificado que aquela matéria é uma matéria repetitiva e que tem vários recursos chegando sobre aquela mesma matéria, sobre aquela mesma questão, bom, nesse caso, então, o próprio tribunal já vai selecionar 2 ou 3 recursos que ele considera, o tribunal estadual, né, o local, que ele considera que são recursos representativos da controvérsia. O que isso quer dizer? Representam bem, resumem bem a matéria que está sendo versada e discutida, né? Então, aqueles recursos eles são selecionados e são enviados para os tribunais superiores para que sejam processados de acordo com o trâmite dos repetitivos, né? Justamente porque já se sabe que, chegando nos tribunais superiores, e é importante destacar que não necessariamente os tribunais superiores, quando recebem esses recursos que foram selecionados pelos tribunais de base, né, os estaduais ou regionais federais, não quer dizer que chegando lá os tribunais superiores vão concordar com essa seleção, tá? Pode ser que os tribunais superiores entendam que não são os melhores, não são os mais representativos da controvérsia e façam uma nova seleção. Mas havendo a concordância, eles são afetados, tá? E aí vão seguir o rito, a lógica do julgamento dos repetitivos, tá? Como é que é essa lógica? Então, sendo, né, afetado e se verificando que, de fato, está versando ali uma matéria repetitiva. Conforme aqui no primeiro slide, né? Vai haver a suspensão dos processos, todos os processos que tramitem, né, no âmbito nacional a respeito daquela matéria, vão ser paralisados, vão ser suspensos. Então, tudo bem que os recursos estão lá, vão ser julgados pelo STJ, no caso dos repetitivos, tá? Mas se tem questão sendo discutida no primeiro grau, né, aqui em Brasília, por exemplo, né, ou no tribunal local, paralisa, suspende até que finalize o julgamento e saia o precedente, a razão de decidir que vai ser aplicada a todos os casos que versem sobre a mesma questão em território nacional. Suspensão dos processos em período não superior a 1 ano. A ideia, tá, é que não essa suspensão, porque vejam, como eu falei, a afetação desses recursos repetitivos vai gerar suspensão em âmbito nacional de vários processos. Então, é claro que essa suspensão não pode ser um prazo muito alargado, porque isso, né, vai estar comprometendo aí a efetividade desses direitos envolvidos, né? Então, a ideia é que seja por 1 ano.
Esse prazo pode ser prorrogado? Pode, mas tem que ser uma prorrogação fundamentada. O que isso quer dizer? Tem que ter um motivo, né, para esse prazo não ser observado, não ser cumprido. Em geral, isso acontece e o motivo é, né, claro, o congestionamento, né, do Poder Judiciário e o excesso de demandas que existem, então, da dificuldade dos tribunais conseguirem, né, decidir e processar os recursos aí num tempo muito ágil, certo? Mas depois que há a formação do precedente, né, que sai, né, que é editada a ratio decidendi, tá? Esse precedente firmado, ele vai, então, né, ser aplicado a todos aqueles casos que estavam suspensos aguardando, porque a ideia é a unidade, né, da decisão com relação àquela mesma matéria unicamente de direito, né? Pode acontecer da parte, por meio do seu advogado, não concordar com a suspensão do seu processo. Então, imagina que chegou no STJ recursos representativos da controvérsia sobre, né, a discussão de cláusula contratual de plano de saúde, né, matéria de consumo, matéria repetitiva, né? Muito bem. E tem várias ações no Brasil inteiro tratando sobre a mesma questão. A afetação desse recurso repetitivo no STJ vai fazer com que suspenda-se vários processos no Brasil. Digamos que aqui em Brasília, um processo tramitando no TJDF, a parte, o advogado não concorda com a suspensão, porque ele acha que o seu caso, né, a sua questão ali decidida, ela é um pouco peculiar, ela é um pouco diferente daquela que está sendo discutida no âmbito do recurso especial repetitivo e está em vias de ser, né, prolatada a ratio decidendi, a razão de decidir. Ele pode pedir a distinção, pode fazer uma petição, né, porque daí, nesse caso, o juiz do primeiro grau, do TJDF, no meu exemplo, ele já deu a suspensão. Tem um repetitivo, tá? Recebi por ofício aqui, né, que tem um repetitivo no STJ que está tratando da mesma questão. Só muda as partes, o valor envolvido. Mesma questão. Vou suspender e vou aguardar. Sair lá a decisão e vou aplicar aqui. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai, né, evidentemente que desse despacho, dessa suspensão, as partes são intimadas. E o advogado da parte não concorda com essa suspensão. Não, o caso aqui ele é diferente, ele tem que ser julgado de forma autônoma, independente. Então, vai fazer uma petição, um requerimento, dizendo, olha, explicando, aí é ônus argumentativo, né? É ônus argumentativo do advogado, provar a distinção, que o caso tem as peculiaridades, tem as diferenças que justificam, né, que ele seja julgado de modo independente e saia da suspensão. Aí o juiz vai ou concordar e tirar da suspensão e dar andamento ao processo, ou vai manter a suspensão. Se ele mantiver a suspensão via uma decisão interlocutória, essa parte, o advogado, né, da parte, vai ter que fazer um agravo de instrumento, vai ter que recorrer e dizer, não, eu não vou aceitar a suspensão, eu quero o julgamento autônomo independente. Digamos que a suspensão, porque tem um recurso especial repetitivo já afetado no STJ, a suspensão acontece já no tribunal, né, no segundo grau de jurisdição. O relator, então, estava ali prestes a julgar um agravo de instrumento, uma apelação, e faz a suspensão. Porque, como eu disse, quando um recurso especial ou extraordinário repetitivo, ele é afetado para julgamento, suspende em âmbito nacional todos os processos que versem sobre aquela mesma questão de direito. Importante lembrar que sempre esse regime é quando dá para resolver a questão pelo debate na matéria de direito, né? Quando tem que examinar fatos, né? Aí, claro que essa prática já fica, né, comprometida. Mas vai acontecer a suspensão no segundo grau, pelo relator, lá do recurso. Suspende. Mesma coisa. O recorrente não concorda com a suspensão, né? E vai dizer que quer a continuidade. Aí ele vai ter que fazer um agravo interno, porque daí o relator vai dar uma monocrática, né? Suspendendo, vai, né, proferir uma decisão monocrática, suspendendo, e aí cabe, né, a parte que não quer, que não aceita a suspensão, ingressar com um recurso de agravo interno, levar para o colegiado para tentar insistir
que não suspenda e que continue o julgamento autônomo, independente lá do precedente que vai ser firmado na STJ via recurso especial repetitivo, tá? Que versa sobre aquela mesma matéria. Então, eu quero lembrar aqui, conforme está aqui no nosso primeiro slide, que essa suspensão, ela não precisa ser aceita, né? Ela não precisa ser aceita, tá? De modo indistinto, pela parte interessada. Se a parte, né, quiser alegar a distinção no primeiro grau, faz um requerimento e agravo na sequência de instrumento. Se é no segundo grau, a parte vai, né, também fazer um requerimento e um agravo interno na sequência para continuar. Previsão do 1037, tá? Parágrafo 13 do CPC 2015, se a questão discutida em primeiro grau não for idêntica ao recurso paradigma, né? Que é a técnica do distinguish, que nós já vimos na nossa primeira aula, da distinção. Muito importante dizer que a técnica da distinção, ela é fundamental para manter a regularidade do sistema de precedentes. Por quê? Porque é importante, traz racionalidade, traz segurança jurídica e até celeridade, né? Porque enxuga o procedimento no caso de suspender todos os repetitivos, julgar um paradigmático e depois aplicar por amostragem, né, a decisão. Mas também não se quer que se engesse o direito. Também não se quer que, né, se aplique cegamente, né, soluções para problemas que às vezes estão se alterando e que precisam de novas e renovadas soluções. Então, é claro que não se deseja também, né, que sempre se aplique o mesmo precedente sem reflexão, sem a verificação se o caso não tem uma distinção, ou então, né, sem que se revise o precedente, sem que se supere, se, né, traga um novo precedente que está mais compatibilizado com a realidade social, econômica, cultural e, portanto, vai resolver melhor o problema, né? Então, isso é bastante importante aqui, né, falando da técnica da distinção, certo? Nessa consideração de oxigenação do sistema e não engessar tanto a técnica da distinção quanto a técnica da superação. Mas aqui é muito importante dizer que essa suspensão não precisa ser acatada e aceita, tá? 1037, parágrafos 9º e 10º do Código de Processo Civil. Na sequência, sobre o trâmite, então, dos recursos especiais, extraordinários e repetitivos, né? Muito importante, e aqui a gente começa a falar agora da atuação do amicus curiae, tá? Como eu disse, vai ter a suspensão de todos os processos que versam em âmbito nacional. E aí, qual é a ideia? 1 ano, prazo, podendo ser prorrogado, mas qual é a ideia? Que se tenha todo um diálogo, um debate, uma reflexão, né? Uma boa fundamentação na formação desse precedente. E aí, para isso, a previsão do 1038 é bastante importante nesse sentido. O relator desse recurso especial, o extraordinário repetitivo, que vai formar um precedente qualificado, importante dizer, e para essa verificação do que é um precedente qualificado, com essa força. Por que qualificado? Isso é o próprio regimento interno, né, do STJ e STF que assim coloca, para dar uma autoridade maior para essas decisões, para que elas sejam de fato observadas, tá? E isso facilmente se consulta nos próprios sites do STJ e do STF. Mas, pois bem, o 1038 refere que o relator vai poder. Quais são as opções que ele tem para promover esse amplo debate, diálogo democrático, né? E, portanto, viabilizar uma fundamentação adequada, uma fundamentação robusta na formação desse precedente. Inciso 1º do 1038, solicitar ou admitir manifestação de pessoas, pode ser física ou jurídica, órgãos ou entidades com interesse institucional e não jurídico. Então, né, uma associação, né, uma autarquia, tá? Uma agência reguladora que tenha por viés a fiscalização de um determinado setor, certo? Interesse institucional na controvérsia, não é parte, né? Então, é um terceiro, então não tem interesse jurídico. Isso é bem importante, a gente vai ver depois na sequência, tá? Considerando a relevância da matéria, que tem uma repercussão, uma importância, uma transcendência, e consoante dispuser o regimento interno. Isso aqui é muito importante também. A previsão do que o relator pode fazer e como é que vai se dar essa manifestação de terceiros, que são os amici curiae, os amigos da corte, que vêm para contribuir, para colaborar, para trazer, né, fundamentos na formação da decisão,
tem essa previsão no 1038, tem a previsão do que é o amicus curiae de modo geral no CPC, no artigo 138, a possibilidade do amicus curiae ser um terceiro, né? Ele foi categorizado como intervenção de terceiros no artigo 138, isso foi bem importante. Então, de modo geral, o terceiro pode participar de qualquer processo. No caso específico dos recursos especiais, extraordinários e repetitivos, está no 1038. Mas o 138 faz a delimitação de poderes do amicus curiae. Porque também assim, claro, é desejável que haja esse diálogo, essa contribuição de órgãos, entidades, mas também não dá para aceitar toda e qualquer manifestação, porque isso pode trazer uma dilação, né, temporal no processo, e a gente sabe que tem prazo, né, 1 ano, tá? E enquanto isso está tudo suspenso, todos os processos em âmbito nacional estão suspensos. Então, esse prazo ele tem que ser observado, né, de preferência. Então, claro que tem limites, né, para a atuação do amicus curiae, tá? Não é assim tudo que vai poder falar ou fazer, né? Mas ali tem a previsão, por exemplo, né, no 138, tá? Dessa admissão. E aí tem os parágrafos do 138 que trazem essas delimitações de poderes. Então, né, a intervenção do amicus curiae não autoriza interposição de recursos. Não é parte, então não pode interpor recurso. Só recurso de embargo de declaração, né? Ou então, se for o caso dos repetitivos. Quais são os casos repetitivos? IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou os recursos especiais e extraordinários repetitivos, tá? Aí, no caso dos repetitivos, aí o amicus curiae pode recorrer da decisão do IRDR ou dos recursos especiais. O STJ já tem decisão nesse sentido, tá? Embora o parágrafo 3º do 138 só fala da possibilidade do amicus curiae recorrer no âmbito do RDR, como o 928 coloca no mesmo patamar como casos repetitivos IRDR e recursos especiais e extraordinários repetitivos, então também se autoriza que o amicus curiae recorra no âmbito, tá, de RDR e recurso especial extraordinário repetitivos, tá? Então, né, tem essa limitação de atuação de poderes, né? E o juiz ainda, o relator, caso a caso, vai delimitar esses poderes, né? Então, assim, é muito comum, e aí eu estava falando da importância dos regimentos internos aqui, né? Essa limitação de qual vai ser, se vai se aceitar manifestação por escrito, ou se aceita a manifestação oral, via sustentação oral, né? Isso tudo é o regimento interno dos tribunais que vai regular. Por isso que é muito importante que se conheça também não só o CPC 2015, a legislação processual, mas também os regimentos internos dos tribunais, STJ, STF, que também tem amplo acesso nos sites, né? É possível de verificar. Porque é o regimento interno que vai dizer como é que o amicus curiae se manifesta. Né? Por escrito, pode fazer sustentação oral, qual é o prazo para essa habilitação? Qual é o tempo de manifestação? Então, tudo isso vai estar disposto no regimento interno, tá? E é importante que o advogado, né, conheça para que possa, né, ou o próprio amicus curiae, que se deseja participar, possa se habilitar e possa vir a contribuir, né? Com esse debate, com esse diálogo democrático, que é muito importante, né? Traz também fundamentos técnicos para qualificar a decisão. Ainda, o que pode fazer o relator, pela previsão do artigo 1038? Fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. Muito importante também a previsão de possibilidade de convocação de audiência pública. Tá? Porque, veja, o amicus curiae, o amigo da corte, geralmente daí já é um órgão ou que tem uma função institucional, como uma agência reguladora, né? Ou que tem interesse no conteúdo da decisão, mas dificilmente vai ser um cidadão comum, pessoa física, né? Que vai se habilitar. E aí a audiência pública, ela tem uma extensão de diálogo democrático maior, porque ela convoca a própria sociedade civil, né? Ela tem uma publicidade maior, ela tem aí uma possibilidade de atingir maior número de pessoas, né? Então, quando são temas assim muito, o STF em geral, né, quando
está decidindo uma questão, tipo, aborto, né, de feto anencéfalo, essas questões que mexem com a sociedade, que mexem com a questão, né, religiosa, cultural, costuma convocar audiência pública, porque é uma questão que tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir a igreja, né, setores religiosos, que vão trazer informações, vão trazer fundamentos relevantes para os ministros decidirem com mais técnica, com mais cuidado. E isso é fundamental, porque essas decisões, repito, vão ter força vinculante, vão ter autoridade no sistema. Elas terão que ser necessariamente observadas. Então, todo esse debate que antecede, né, toda essa legitimação democrática, por meio de amicus curiae, por meio de debates em audiências públicas, ela é fundamental para dar essa autoridade, para dar essa legitimidade para a decisão, que vai ter, né, status de precedente judicial vinculante obrigatório. Então, muito importante também a possibilidade aqui do inciso 2º do 1038, né? E ainda, para aparelhar a decisão, a possibilidade do inciso 3º, né, que o relator poderá também requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia, que é de onde veio o processo, né? Os processos vieram selecionados, afinal de contas, de tribunais de base, né? Então, buscar informações, né? Buscar informações a respeito aí, né, de controvérsias, né, de questões que estão tratadas no primeiro grau e cumprir a diligência, porque ele vai oficiar, né? Vai oficiar para os tribunais de base, para o primeiro grau, para pedir esclarecimentos, receber documentos relevantes. Depois de cumprida a diligência, ainda vai intimar o Ministério Público para se manifestar. Sim, aqui o Ministério Público necessariamente tem que se manifestar, porque eu estou falando de uma questão repetitiva. Se eu estou falando de uma questão repetitiva, eu estou falando, né, evidentemente, de um direito transindividual. Estou falando de um direito que transcende a esfera das partes, né, de interesses particularizados. Eu estou falando, em geral, de questões que têm uma repercussão mais coletiva. Estou falando de direitos ou coletivos ou individuais homogêneos. Então, relação de consumo, por exemplo, né, questões previdenciárias, tributárias. E no caso desses direitos transindividuais ou individuais homogêneos, então o Ministério Público necessariamente vai atuar como fiscal da norma jurídica, né? Então ele sempre é, no caso dos repetitivos, ele sempre é intimado para se manifestar, para dar parecer, para trazer também uma contribuição, né? Para auxiliar nesse julgamento mais próprio, mais adequado. Então vejam que são 3 pontos, né? São 3 hipóteses que o relator tem para buscar esse diálogo, para buscar, né, essa ampliação do debate. Vai aceitar ou vai solicitar a participação de terceiros na condição de amicus curiae, amigo da corte, com limitação de poderes, né? Qual vai ser a forma de manifestação, qual vai ser, né, os recursos que vão ser interpostos. A gente viu isso no 138 e também no 1038, né, previsão própria. E, claro, órgão ou entidade com interesse institucional na controvérsia, não jurídico, certo? Que possa trazer uma contribuição técnica, que possa trazer uma melhora do conteúdo dessa decisão. Também, convocação de audiências públicas para ouvir a sociedade civil, para promover esse debate de segmentos da sociedade, né, que é bastante importante, em alguns temas de maior repercussão, de maior polêmica e inserção social, que envolva temas delicados, né, sensíveis aí para a sociedade como um todo. E, claro, buscar se aparelhar, né? Se o processo veio lá do Tribunal do Rio Grande do Sul, vou oficiar o Tribunal do Rio Grande do Sul, o STJ, né, para ouvir melhor, para buscar informações, documentos. E, depois de tudo isso, ainda intimar o Ministério Público, que tem a sua função institucional de defesa de interesses, né, transindividuais, né, que supera, né, são direitos que superam aí os limites individuais homogêneos, para exarar parecer e contribuir também com o debate. Antes que daí finalmente vá, né, para a decisão colegiada e saia, né, seja aí proferida a decisão, o precedente, a decisão que vai ser o precedente, né, que vai formar a ratio decidendi, que depois vai ser aplicada a todos aqueles casos que estão suspensos em âmbito nacional, aguardando essa decisão.
né? Então, e muito importante dizer, esses atos, essa requisição de informações para o primeiro grau, né? Intimação do Ministério Público, tudo via eletrônico, tá? Meio eletrônico, claro, para facilitar, para agilizar, né? E num ambiente de processo eletrônico que já está, né, instituído, tá? Então, aqui na sequência, né, do 1038, parágrafo 1º. No caso do inciso 3, os prazos respectivos são de 15 dias e os atos serão praticados sempre que possível, acabei de falar, por meio eletrônico, tá? Então, os prazos para manifestação, para receber as informações do primeiro grau, do tribunal, 15 dias, tá? Para manifestação, né, do Ministério Público, também. E sempre por meio eletrônico, tá? Para fins de agilidade, né? Agilização. Parágrafo 2º do 1038. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, que daí decisão colegiada, né? Como eu falei, haverá inclusão em pauta de julgamento, devendo ocorrer o julgamento com preferência, olha aqui, isso é importante, com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Por que isso? Por que essa preferência? Número 1, porque eu estou falando de matéria repetitiva. Número 1, eu estou falando de direitos transindividuais, tá? E que, portanto, tem essa importância, essa transcendência da esfera particular. Número 2, eu estou falando de processos suspensos no Brasil inteiro para esperar essa decisão. Então, eu não posso ter, e eu tenho um prazo de 1 ano, vamos lembrar. Claro que o prazo pode ser prorrogado, mas a ideia é que não passe disso, né? Pela natureza dos direitos discutidos e pela suspensão, né? Pela paralisação que está ali implicada em âmbito nacional. Então, para que isso aconteça, né, as diligências vão ser por meio eletrônico, os prazos são de 15 dias e ainda vai ter preferência, tá, para tramitar, né, preferência de trâmite sobre todos os outros processos, exceto aqueles que envolvam réu preso e habeas corpus. Porque daí, claro, né, estou falando de questão mais delicada, direito de ir e vir, etc., né, que implica as questões da esfera penal. Então, nesse caso, né, a gente vai ter essa preferência para tentar viabilizar o cumprimento daquele prazo de 1 ano da suspensão, tá? Parágrafo 3º, o conteúdo do acordo abrangerá a análise, isso é bastante importante também, tá? Considerando a autoridade que vai ter essa decisão, né? Considerando que vai ser um procedente qualificado, vai ter alta força vinculante, não é? Então, o conteúdo do acórdão, e aí depois que já foi para julgamento, na sessão de julgamento pode ter sustentação oral, tá? Das partes, advogado das partes ou dos amici curiae. Tudo isso depende do regimento interno, da forma de habilitação, tá? Aí vai para julgamento e o acórdão, né, deve abranger a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. Veja, análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. Por que isso? Para a formação da ratio decidendi. A razão de decidir, tá? A razão de decidir, que é o núcleo essencial do precedente. A gente já sabe disso, tá? São os motivos determinantes, os fundamentos jurídicos que realmente estão levando àquela decisão, estão levando à formação, né, daquela tese jurídica. Então, é preciso que seja amplo, né, o debate, o conteúdo, para que se forme a mais completa, a mais racional e a melhor fundamentada razão de decidir. Tá? Porque isso é deveras importante aí no contexto, né, de formação de precedentes. Tá? Então, vai ser muito importante, vai ser aí fundamental que essa análise seja feita de forma pormenorizada. Então, depois do julgamento, da sessão, né, o acórdão vai lavrar e dali vai se extrair, tá, a tese, né? Inclusive existe essa questão de chamar tese jurídica, que na verdade é ratio decidendi, né? E é muito importante que saiba se definir o que é a ratio decidendi, porque é ela que vai ter efeito vinculante, né? E separar o que é motivo determinante, o que é motivo secundário. Então essa é uma questão bastante importante, né, dentro da realidade dos procedimentos judiciais, mas formada. Finalmente saiu o conteúdo, saiu, né, a decisão do recurso repetitivo, a ratio decidendi formada ali, a tese, né,
formada ali vai ser aplicada para todos os casos, tá, que estavam suspensos, né, aguardando julgamento, em âmbito nacional, como eu falei, essa suspensão ela se dá em âmbito nacional, então vai ser aplicado para todos por amostragem, né, claro, e aí aqueles que ficaram suspensos porque versam sobre a questão análoga, a mesma questão de direito. Aqueles que se considerou antes que não tinha essa semelhança, bom, aí nesse caso, né, já teve demonstração de distinção e tiveram segmento independente, tá? Mas se não, vai ter aí o julgamento conforme a tese jurídica, e tem que ser, porque se por um acaso aí, o processo estava lá suspenso no primeiro grau, né, em Brasília, aí saiu o precedente repetitivo e o juiz desse processo, primeiro grau em Brasília, não decidiu conforme, precisamente, os termos, né, do precedente formado no recurso especial repetitivo. Não pode, né? Ele tem que seguir. De novo, não é uma sugestão, não é persuasivo, é vinculante. Está no rol do artigo 927. Né? A gente tem aqui 927, claramente, nós já vimos, né, a previsão aí de que é precedente vinculante, dentre eles os recursos especiais e extraordinários repetitivos. Tá? E ainda, né, o próprio STJ e o próprio STF categorizam, né, essas decisões como decisões com eficácia vinculante e precedentes qualificados. Nós vamos ter, em breve, eu vou falar nas próximas aulas, tá? Especialmente na nossa última aula, quando eu falar da relevância no recurso especial, nós vamos ter talvez uma alteração do fluxo de julgamento dos recursos especiais repetitivos. Porque hoje, o grande precedente qualificado e que consegue enxugar as demandas, né, repetitivas, tá, trazer essa racionalidade no âmbito do STF e para todo do STJ, desculpa, do STJ, né, no caso dos especiais repetitivos, e do STF, no caso dos extraordinários repetitivos. São esses repetitivos, né? São esses repetitivos, porque eles suspendem, né? Tem esse poder de suspender, mais até no STJ do que no STF, porque o STF já tem a repercussão geral no recurso extraordinário. E a repercussão geral, a própria sistemática de julgamento, ela já gera suspensão também, né? Então também já resolve um pouquinho o problema da racionalização dos processos múltiplos em curso. Mas no STJ hoje, só o que tem é a técnica dos repetitivos. Mas em breve, com a instauração prática da relevância no recurso especial, que a gente vai falar na nossa última aula, né? Vamos ter mais uma técnica de suspensão, tá? E formação de um outro precedente qualificado. Aí, né, a gente tem de ter a absorção, a junção, né, da técnica de julgamento dos repetitivos com a relevância. Mas hoje, quem resolve essa questão, que é muito importante, no STJ em especial, porque o STF tem a repercussão geral, no recurso extraordinário já, né, são os repetitivos. Então, os repetitivos têm uma importância, uma relevância fundamental, tá, na formação de precedentes aí, como eu falei, qualificados, tá? Então, todas essas previsões que eu referi aqui antes, né, no nosso último slide, elas são aí, né, previstas no 1036 a 1041. Eu trouxe aqui, então, só para ilustrar, né, a título de exemplo, que eu acho que é importante, porque a questão do amicus curiae é fundamental, né, dentro da sistemática do julgamento dos recursos especiais extraordinários repetitivos. Eu trouxe um julgamento aqui de um repetitivo, tá, que foi o tema 1076, bastante emblemático, porque se decidiu a extensão de aplicação do artigo 85, né, parágrafo 8º, foi aqui, ó, né, veio de São Paulo, foi julgado pela Corte Especial, certo? Em 2020. Então, aqui na sequência das informações do julgado, no próximo slide, a gente vai ter qual era a matéria versada nesse recurso repetitivo. Aqui, sobre o rito dos especiais repetitivos, não é? E aqui, olha só, as previsões do regimento interno do STJ. Como eu falei, não é só o CPC que resolve a questão, que organiza a questão. O regimento interno também tem alta relevância, né? Tem função aí,
né, muito importante e vai dizer como é que vai, né, os prazos, a forma de processamento, tá, desse repetitivo, desse precedente qualificado aqui, tá? As emendas regimentais, né, porque tem regimento interno e tem as emendas regimentais que vêm atualizar o regimento interno. Tudo isso é muito importante. O advogado que atua perante os tribunais superiores, ele precisa conhecer não só a legislação processual civil, mas também regimento interno nos tribunais e as emendas regimentais supervenientes, que vêm atualizar o regimento interno. Senão, falta algum detalhe que pode fazer toda a diferença no êxito do recurso, né, no final. Então, aqui, olha só, era a previsão, né, a temática discutida nesse recurso repetitivo era super importante, tá? Era a extensão de aplicação do artigo 85, parágrafo 8º do CPC 2015, que é basicamente a definição, né, do alcance, tá, no arbitramento de honorários advocatícios naquelas causas de alto valor econômico, né, ou alto proveito econômico, tá? E isso aqui, claro, gerou multiplicidade de processos, evidentemente, né, pela matéria envolvida. Então, porque quando tem condenação contra a fazenda pública, tem faixas no artigo 85 ali, que é o artigo relativo aos honorários, né, do CPC 2015. Faixas conforme o valor base, tá, para cálculo de condenação de honorários advocatícios. Mas nas causas de alto valor, né, o valor da causa é elevado, tá, tem um percentual, né, para honorários de 10% a 20%. E isso estava sendo decidido de uma maneira diferente. E até que foram tantos recursos que chegaram ao STJ, né, que foi afetado como repetitivo, tá? E aqui foi muito importante, esse eu quero destacar aqui, a participação do amici curiae, dos vários amigos da corte. Qual foi? Na verdade, aqui, tratando de honorários advocatícios, né? Qual é o órgão? Qual é a entidade que defende os interesses dos advogados? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, evidentemente, né, que pelo critério de ser a entidade de classe representativa e com conhecimentos, né, e com interesse também institucional na controvérsia, claro que aqui foi convocado, né, a OAB foi convidada a participar, como amicus curiae, como amigo da corte, para se manifestar, para trazer suas razões, manifestação, porque não tinha como não ouvir, vejam, aqui estava se dispondo a respeito justamente do arbitramento de honorários advocatícios, em casos de alto valor. Se a gente for seguir a lei, que aliás é o que, né, se espera que o STJ faça, né, que ele aplique a lei, e isso está previsto, né, no artigo aqui, né, 85, mas é um artigo bastante polêmico, né, sempre que se fala em altos honorários, isso é uma coisa que de fato assim, gera uma polêmica, uma repercussão, mas aqui o parágrafo 8º, né, do artigo 85 é bastante claro, né, na sua previsão. Nas causas em que for inestimável ou irrisório proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por prestação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, né? Aí tem também a previsão do parágrafo 8º-A. Na hipótese do parágrafo 8º desse artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Viu? Que atua como amicus curiae aqui. A título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% está aqui. Tem uma faixa que a lei estabelece. Estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. Então, nesse caso aqui, tem a previsão clara da legislação. E no julgado, né, nós temos aqui ainda, acho que na outra parte ainda do slide, que explica melhor, no caso do julgado, essa matéria tinha essa relevância tão importante, né, tão fundamental, que se convocou, então, a participação da OAB, né, por meio do Conselho Federal, evidentemente, né, da OAB, porque a questão estava sendo decidida no âmbito do STJ via recurso especial repetitivo. Então, como que não, né, como é que a entidade de classe que representa, que detém os fundamentos, que detém, né, as condições de trazer um debate mais qualificado, né, trazer esclarecimentos importantes para os ministros poderem decidir, né? Então, não tinha como. Claro que houve aqui outras entidades. É muito comum também o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, do qual eu faço parte, sou associada também.
porque são questões processuais, né? Vejam que as questões... Esse aqui é um artigo do CPC, do Código de Processo Civil. Então, um instituto técnico que conhece, que estuda, né, o direito processual, também participando como amigo da corte, também é bastante importante, né, para que possa trazer essa contribuição, esse aparelhamento técnico-jurídico para os ministros poderem decidir de uma maneira mais qualificada, de uma maneira, né, mais própria e formar um precedente também mais justo, mais adequado, mais adaptado, né, com as questões. Então, aqui teve, nesse recurso, nesse importante recurso repetitivo, teve a atuação, né, do amicus curiae para fazer essa qualificação, essa legitimação democrática. Como eu falei, existe uma limitação de poderes, tá? O amicus curiae não pode, né, exercer todos os poderes, não é parte, ele é terceiro. Tá? Recorrer ele pode só embaixo da declaração, tá? Ou, se eu estou falando, né, de casos repetitivos, se é em RDR ou no recurso especial repetitivo. E foi nesse recurso, nesse repetitivo aqui, que o STJ entendeu que recurso especial repetitivo está na mesma categoria, pela previsão do artigo 928 do CPC 2015, está na mesma categoria que RDR. Então, nesse caso também se aceitou, tá, que a OAB, por exemplo, tá, a OAB, por exemplo, pudesse fazer o recurso, tá? Porque, né, não só os embargos, porque era caso repetitivo. Então, né, só finalizando, aqui a questão, né, da importância do amicus curiae e da limitação de poderes, né, que ele vai ter, tá? Mas como um importante fator de legitimação democrática na formação de precedentes vinculantes. Então, agora, vamos olhar o nosso quiz, nossas 3 questões selecionadas para a gente verificar esses pontos que nós tratamos aqui a respeito da matéria dos recursos especiais e extraordinários repetitivos. Vamos lá, primeira questão. Com relação ao procedimento de julgamento dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, é correto afirmar que a escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal vinculará o relator no Tribunal Superior, que não poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Vamos ver. B. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano e terão preferência sobre os demais feitos de modo geral. Existe um prazo, né? Vamos ver, né, se tem preferência para viabilizar esse prazo. C. A parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo, demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida, no seu caso, e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado. Então, né, pode ter prosseguimento. E D. Não há previsão da participação na figura do amicus curiae como forma de legitimar democraticamente a formação do precedente judicial. Não tem a previsão no âmbito do recurso especial extraordinário repetitivo? Vamos ver a resposta correta, lembrando de tudo que a gente falou. Letra C, né? A parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo, demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida no seu caso e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado. Falei longamente sobre isso. A parte não precisa aceitar a suspensão, ela pode insistir, né, via requerimento, recurso, para a continuidade do seu processo. Portanto, esse é o gabarito. Podemos passar agora para a próxima já questão do nosso quiz. Relativamente aos recursos especiais extraordinários repetitivos, é correto afirmar que o relator não poderá solicitar a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Será que não pode? Vamos ver. Já vimos, né? Mas vamos pensando. B. O relator não poderá fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. Não pode? Não tem essa previsão no 1038? Vamos ver. C. O relator poderá requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência após, né, a prestação de informações, intimará o Ministério Público para manifestar-se. Previsão também do 1038. E D.
os atos não poderão ser praticados por meio eletrônico? Ou será que devem ser praticados? A resposta está no 1038. Vamos ver aqui? Qual que é o gabarito correto? Claro, a letra C. O relator poderá requisitar informações aos tribunais superiores a respeito da controvérsia, né? E, cumprida essa diligência, vai intimar o Ministério Público para se manifestar, né? Os atos devem ser cumpridos por meio eletrônico, né? O relator pode fixar a audiência pública. É lá a previsão também do inciso 2º do 1038. E também pode solicitar a participação de amici curiae, né? Que é a previsão do inciso 1º do 1038, né? Então, a A, B e D estão incorretas pela própria previsão do artigo 1038. É desejável, né? Amicus curiae, audiências públicas e realização por meio eletrônico, portanto. Vamos lá, então, para a nossa última questão. Sobre a figura do amicus curiae, o amigo da corte, na técnica de julgamento dos precedentes judiciais vinculantes, é correto afirmar que A. Não pode participar do processo de incidente e resolução de demandas repetitivas. Será? Caso repetitivo. B. Tem papel relevante de diálogo democrático de qualificação técnica na formação da tese jurídica dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, por critério de legitimação democrática, qualificação do debate. Será? C. Não possui limitação de poderes processuais de manifestação nos processos. 138 não estabelece limites, como a gente viu. E D. Deve comprovar interesse jurídico, né? A gente viu a diferença de interesse jurídico e institucional. Deve comprovar interesse jurídico para manifestação, participação no processo. Será que ele tem que comprovar interesse jurídico ou não deve ser esse interesse que ele vai comprovar? Vamos ver a resposta correta. O gabarito, letra B, claro. Ficou bastante claro isso pela análise do 138, né? Previsão geral do amicus curiae, do 1038, né? Ali a previsão da atuação do amicus curiae em recurso especial repetitivo, e no próprio RDR, que a gente vai ver na próxima aula também, né? No artigo 983, que tem atuação do amicus curiae, né? Papel relevantíssimo para o diálogo democrático, qualificação técnica, para formar esse precedente qualificado, que é o recurso especial extraordinário repetitivo, né? E pode participar do RDR, pode e deve, caso repetitivo, né? Ter limitação de poderes para não dar dilação temporal excessiva e indevida. E o interesse não deve ser jurídico, deve ser institucional. Ele tem que ter, né, um interesse institucional aí para comprovar ao órgão, à entidade, que ele pode trazer uma colaboração técnica e, claro, promover esse diálogo democrático importante na formação do precedente judicial para que tenha mais legitimidade, portanto. Então, aqui são essas questões, né, que traduzem bem tudo que a gente tratou na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tratou sobre a técnica de julgamento dos recursos especiais extraordinários repetitivos, né, e a importância, a função do amicus curiae, do amigo da corte, na formação desses precedentes judiciais qualificados, tá? Então, a ideia de ter a suspensão de processos em âmbito nacional, de fazer a racionalidade de julgamento, de extrair o precedente a partir de um amplo debate democrático, de forma qualificada, para aplicar a todos os casos análogos que versem sobre a mesma questão de direito, né? E como o amicus curiae é fundamental por critério de legitimação democrática. Então, nos vemos na nossa próxima aula, dando continuidade ao assunto dos precedentes judiciais vinculantes do nosso sistema brasileiro. Obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.